Eu tô aqui para te contar que o técnico Orlando Ribeiro, do Sub-20, por enquanto interino no profissional do Santos, fará mudanças para segurar o Palmeiras neste domingo às 18h30, lá na Arena do Palmeiras. E eu quero a tua opinião sobre as mudanças. Lucas Barbosa entre os titulares e Soteldo em outra posição, que eu te conto a partir de agora. Eu sou Fabiano Fará, esse é o canal História Santos. Deixe seu like, comente que é importante, deixe o like que é importante. E é claro, inscreva-se no canal e ative as notificações e nos ajude a chegarmos a 40 mil inscritos. Vinheta e vamos para o conteúdo. O técnico Orlando Ribeiro iniciou a semana quando foi lhe dada a função para treinar o Santos, enquanto o Santos demitiu Lisca e vivia nos bastidores da diretoria um negócio, para não falar um inferno, essa é a realidade. Então eu estava tentando buscar outra palavra, mas não tem. Vivia um inferno, tomava não daqui, vetava ali, e vinha aqui, era não. O Orlando Ribeiro ficou à parte, sem os holofotes, e teve o trabalho, o tempo para trabalhar o Santos. O Orlando Ribeiro é um cara que viveu no Palmeiras durante muito tempo, viveu na base, do São Paulo durante mais tempo, quase uma década, e no Palmeiras quase um ano. Trabalhou ao lado do Abel Ferreira, ele na base do Palmeiras, e o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras no profissional. Tá? Ele foi indicado pelo Marcelo Fernandes para assumir o cargo nas categorias de base do Peixe. E ele conhece mais ou menos o pensamento do Abel, até porque base e profissional tem que se falar, né? A base vira um produto do profissional. Padrão de jogo, estilo de jogo, formação de atletas ali. Formação não, porque a base sub-20, no caso do Orlando, é uma coisa mais avançada, mas a adaptação de atletas ao pensamento do técnico profissional, tudo isso tem que estar bem encaixado, né? Por exemplo, no Santos você não consegue isso, por quê? Mesmo o Orlando Ribeiro estando na base, no time profissional, rodavam técnicos e nenhum tinha... Na verdade, tinham um time definido, mas não se tinha esquema definido, né? E pensando nisso, em toda essa experiência que ele adquiriu no Palmeiras, o Orlando Ribeiro resolveu dar uma mudada no Santos. E eu quero a tua opinião com relação às mudanças. Comenta aqui embaixo, mas não deixa de comentar que é importante, e é claro, deixar teu like. Comenta, já vai lá, deixa o like, já se inscreve no canal se não é inscrito. Ele pensou, bom, o Palmeiras tem um corredor muito forte, lateral e jogadores que atuam pelas extremas. Os zagueiros do Palmeiras gostam dessa ligação direta, explorando a velocidade dos atacantes do Palmeiras. Tá? Sem o Rafael Veiga, pode ser que o Palmeiras utilize mais isso, né, contra o Santos. E o que o Orlando Ribeiro pensou? Eu preciso bloquear ali. Pelo lado direito, eu vou manter o Lucas Braga e botar ali, de repente, o Maddson. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Porque do lado esquerdo tem o Soteldo. A gente sabe que o Soteldo, ele joga quando a bola está no pé dele. Aí ele joga. O Soteldo dificilmente, e também não é característica dele voltar para marcar. Ele preenche espaço. Então o Orlando Ribeiro teve a sacada de fazer o quê? Colocar o Soteldo pelo meio. Testou o Soteldo pelo meio. Desta forma o Soteldo seguraria o volante adversário, tá? Que é o Danilo. Coloquei entre aspas, porque estamos falando de teorias aqui, do que foi imaginado. Bota o Lucas Barbosa na direita e o Lucas Braga na esquerda, que fecham os corredores, fecham pelo meio, ajudam na marcação, né? E aí o Santos estaria pronto para enfrentar o Palmeiras, para saber sofrer contra o Palmeiras. Essa é a verdade. Obviamente, toda mudança ela é válida quando há um pensamento assim com critérios, como foi o do Orlando Ribeiro. Mas eu ainda estou na cabeça com aquele negócio de que o Santos deveria deixar de se preocupar muito com os adversários e se preocupar com ele, de uma forma dele atacar, de chegar mais, de criar mais para o Marcos Leonardo. Nós temos o Sanches à disposição depois de quase um mês de lesão muscular, mas vai ficar no banco. Eu até entendo, jogador de 37 para 38 anos, né? Não dá para você colocar numa volta de lesão, um período tão longo de recuperação, colocar para jogar, já vai para o choque logo do início. Não dá. Nós temos o Ângelo, que voltou da seleção brasileira sub-20.
Cara, o Ângelo eu queria ver desde o início do jogo, porque ele foi preterido pelo Lisca de uma forma que acredito que machucou todos nós santistas, né? Olha que ele ajudou aquele cara em pelo menos 2 jogos, foi decisivo, né? Para o Santos não perder, por exemplo, com jogadas ofensivas. Então o Orlando Ribeiro deve mandar a campo o seguinte time, tá? Eu quero a tua aprovação. João Paulo no gol, Matson na lateral direita, não Natan. Ele chegou a trabalhar com o Natan em determinados momentos, mas o Natan é aquele jogador que tem mais características ofensivas e ele não pensou nisso, tá? O Matson pode segurar um pouquinho mais, então Matson, Maicon, João Paulo e Felipe Jonathan, primeira linha. Sem o Fernandes machucado, vai o Camacho como primeiro volante. Aí teremos o Zanocelo como segundo volante e o Jefferson Soteldo como um terceiro homem de meio de campo, mas um meia atacante. Aí, mais adiantados, o Lucas Barbosa pela direita, pela esquerda o Lucas Braga e lá na frente o Marcos Leonardo. Essa seria a composição tática do Santos para enfrentar o Palmeiras. Bloquear jogadas pelos corredores, tentar frear a velocidade do Palmeiras nesse tipo de jogada e segurar um volante que sai para o jogo, que é o caso do Danilo, tendo o Soteldo naquela área de circulação de meio de campo. Tá? O problema é que, se o Danilo sair para jogar, o Soteldo não vai na marcação. Ele pode preencher espaço, ele vai até determinado momento. Né? E aí as funções ficariam sobrecarregadas para Camacho e para Zanocelo. Porém, é um pensamento, agora vem minha opinião, tá? Positivo, com relação a você tentar segurar ali, ou tentar ter um homem de mais criatividade, de mais velocidade, de mais assertividade ali no meio de campo, para abastecer o Marcos Leonardo. Mas isso não impede que o volante adversário saia para o jogo. Tá? Isso não impede. O Palmeiras geralmente sai em bloco, né? E o Santos sempre se defende atrás da linha da bola. Aí vem todo o time atrás da linha da bola e sempre fica o Marcos Leonardo ali correndo entre os zagueiros. Assim, eu desejo toda a sorte do mundo pro Orlando Ribeiro, porque, cara, eu torço por uma vitória do Santos. Eu acredito até que o Santos possa vencer o Palmeiras, mas nada de estrondoso, aquele placar mínimo, sabe? Eu até brinquei no podcast História Santos, que vai estar aqui na playlist Santos FC 2022, você pode curtir, que foi na noite de sexta-feira, que eu falei, o Santos vai ganhar por 1-0, gol de Marcos Leonardo aos 44 do primeiro tempo, a bola vai bater ali, bater na testa do Gustavo Gomes, eu até faço essa brincadeira e o Marcos Leonardo vai empurrar pro gol, né? E vai quebrar esse jejum contra o Palmeiras. E é nisso que a gente tem que acreditar, tá? Nossa confiança ao Orlando Ribeiro, né? E no próximo conteúdo eu vou te falar a ausência de critérios e mais alguns nãos que a diretoria recebeu. E isso sim irrita o torcedor. Não o trabalho do Orlando Ribeiro, né? Que está tentando fazer alterações mínimas, porque você nunca muda drasticamente uma equipe, mínimas para tentar acertar o mais rápido possível. Né? Vamos ver o banco que ele vai formar para saber das opções dele. Está na hora do Sandri ter mais uma oportunidade. O Zanocelo não está merecendo permanecer entre os titulares. Talvez seria bom o Zanocelo pegar um banco de reservas para se, sabe, respirar. O Carabarral, nesse sistema que eu falei, iria para o banco de reservas. É outro jogador também que, se entrar, tem que entrar, embora não seja a função dele, ali como homem de marcação. É uma realidade que o Santos vive hoje, tá? Vamos ver como se forma o banco, porque o Bruno Oliveira e o Ângelo no banco, você tem duas armas excelentes, além do Luan. É que o Luan perdeu 2 dias de treinamento, né? Porque se atrasou, foi justificado. Você deve ter visto na mídia aí. Como o Lisca deu 2 dias de folga para os caras, pedem, ele dá 2 dias de folga para os caras. E como ele saiu e anteciparam a volta aos trabalhos para segunda e não para terça, o Luan estava viajando com a família e aí teve problemas no voo, de remarcar o voo e tal, chegou só na quarta-feira para treinar, então pegou metade do treinamento em diante. Mas é uma opção também ali para você ter no segundo tempo. Obviamente que a velocidade do Luan está abaixo da velocidade do futebol que se deve jogar hoje. Mas a intenção de colocar o Soteldo no meio de campo é para você, além de segurar o volante, para você ter ali uma preocupação para o adversário. Né? Quando o Soteldo está com a bola no pé, ele sempre cria boas oportunidades. É o cara do drible, né? É o cara da velocidade, da imprevisibilidade.
Então, vamos... O Soteldo algumas vezes já foi para o meio e ajudou o Santos. Não é a característica dele, ele joga sempre aberto, esperando aquela bola, puxa contra-ataque, muda de direção, dribla e serve. Vamos ver pelo meio, se o Orlando escalar ele pelo meio, é porque o Orlando gostou do desempenho do Soteldo durante os treinamentos.